O altar e o irmão, o céu e a terra. A cruz é a síntese do amor que une os dois. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos do 20 ao 26. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus que hoje ressoa em nosso coração é ao mesmo tempo exigente e libertadora. Ela nos conduz a uma verdade simples, mas muitas vezes esquecida. Não existe verdadeira comunhão com Deus sem uma comunhão vivida com o próximo. Essa tensão sagrada entre o altar e o irmão, entre céu e terra, entre fé e caridade, entre justiça e misericórdia. São Paulo nos afirma com toda a força que o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13. A palavra grega usada aqui para liberdade é eleuteria, e não se trata de uma liberdade meramente civil ou política, mas de uma libertação interior, de uma liberdade que tem a capacidade de agir não mais sob o jugo da lei, mas segundo o impulso do Espírito. É o Espírito que nos torna livres para amar além do mínimo exigido, além da regra, além da justiça farisaica. E é exatamente isso que Jesus anuncia com radicalidade no Evangelho de Mateus. Se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 20. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra justiça, ela não se refere apenas a um cumprimento de normas, mas a um estado de retidão interior diante de Deus e dos outros. Jesus nos desafia a uma justiça transfigurada pelo amor, uma justiça que não se limita a retribuir conforme o merecido, mas que ama gratuitamente, como o próprio Deus ama. Por isso o Senhor vai ao âmago da vida relacional. Se estás para apresentar tua oferta no altar e aí te recordas que teu irmão tem algo contra ti, deixa tua oferta ali diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. São Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. A reconciliação aqui não é um opcional, é a condição do culto cristão. O verbo grego para reconciliar-se é dialassomai, que significa literalmente mudar completamente de disposição em relação ao outro. Veja, reconciliar-se é mudar completamente de disposição em relação ao outro. Não se trata apenas de resolver o mal-entendido, mas de permitir que o amor cure a separação. Essa reconciliação é tão central que poderíamos dizer que para nós cristãos ela define a própria estrutura da cruz. Vertical na relação com Deus e horizontal na relação com o próximo. É o altar e o irmão, o céu e a terra, e a cruz como síntese do amor que une os dois. Por isso, crer, portanto, é saber viver essa dupla fidelidade, esse amor que sobe ao Pai e se espalha aos irmãos. Mas como tornar isso possível? A resposta está de novo aqui no texto de São Paulo. Todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como no espelho a glória do Senhor e somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Meus irmãos e minhas irmãs, viver no Espírito é entrar num processo contínuo de transfiguração, onde o rosto de Cristo vai tomando forma em nós, especialmente quando superamos a glória da retribuição e entramos no território do perdão. No entanto, essa liberdade do Espírito não é fuga das exigências, mas capacidade de ir além, de desejar mais. Como diz Jesus no Evangelho de hoje, eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza contra seu irmão será réu diante do tribunal.
Aqui o mestre desvela que a violência não começa no ato, mas na intenção. A justiça do reino exige purificação interior, não apenas conduta externa. E é aí que o evangelho se revela profundamente libertador. Não se trata de controlar aparências, mas de se deixar converter até os pensamentos e sentimentos mais íntimos. Os padres da igreja compreenderam isso com clareza. São João Crisóstomo dizia, refletindo o Evangelho de São Mateus: se queres honrar o sacrifício, não permitas que ele seja oferecido entre rancores. O altar do teu coração deve estar puro antes que te aproximes do altar visível. E Santo Agostinho, em um dos seus sermãos, completa dizendo: aquele que não vive reconciliado com o irmão, não tem como estar reconciliado com Deus. É sério, é muito sério que nós vivemos como adesão ao cristianismo. E eis o núcleo do culto cristão: a reconciliação concreta e não uma reconciliação ideal. A Santa Igreja, no seu catecismo, nos recorda, nos ensina essa dimensão com palavras firmes. A Eucaristia é inseparável da comunhão eclesial. Quem está em estado de pecado grave deve obter o perdão através do sacramento da reconciliação antes de comungar. Veja, isso não é um moralismo, é um convite à fidelidade ao Evangelho. Por isso, quando o Evangelho nos pede que abandonemos a oferta e busquemos o irmão, ele não nos oprime, ele nos liberta para amar com verdade, porque quando se está bem com os outros, se está melhor com Deus, e vice-versa. O amor verdadeiro nunca se contenta com a medida justa. Ele quer mais, muito mais. Ele deseja se doar. Por isso Jesus não nos pede simplesmente uma justiça legal, mas uma justiça transbordante, fruto da liberdade dos filhos de Deus. Uma justiça que ama sem medida, porque foi amada sem medida. Uma justiça que não espera que o outro mude, mas que toma a iniciativa do perdão, como o Pai Criador fez conosco. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, quando dizemos com o salmista: dai-nos olhos, Senhor, para ver a vossa glória, nós estamos pedindo a graça de ver essa glória não apenas na liturgia solene, mas também no rosto do irmão com quem precisamos nos reconciliar. Porque é no perdão mútuo que a glória de Deus se torna visível entre nós. Uma santa quinta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.